Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É interessante que eu estava aqui lembrando de uma coisa. Algum tempo atrás, eu estava ouvindo dois cristãos conversando, né? E um deles falou assim: ai, como eu queria ser batizado no Espírito Santo para me sair pulando pela igreja, rodopiando. Naquele momento eu comecei a pensar, olha a concepção errada que as pessoas têm do Espírito Santo. Então naquele momento eu decidi fazer um vídeo explicando que a presença do Espírito Santo não é para me fazer pular, rodopiar na igreja, não, é muito mais do que isso. Então a minha intenção era somente fazer um vídeo, e hoje nós já estamos aí em mais de 10 vídeos falando acerca do Espírito Santo. Então veja que é um assunto inesgotável, e quanto mais falamos, quanto mais aprendemos, mais ficamos maravilhados com a presença tremenda do Espírito Santo em nossas vidas. E hoje, falando um pouco sobre o selamento do Espírito Santo. O que é o selamento do Espírito Santo? É a garantia que nós temos que iremos morar no céu. Enquanto a presença do Espírito Santo estiver na minha vida, eu tenho a certeza que um dia eu irei morar no céu, como o próprio texto vai dizer aí para vocês, ó, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selado para o dia da redenção. Que selo é esse? A própria presença do Espírito Santo. Que selo é esse? O sangue de Cristo também em nossas vidas. Então essa presença nos garante entrada no céu. Davi, olha que naquela época ainda não havia esse ensino profundo do Espírito Santo, mas Davi, ele já sabia o que podia acontecer se ele perdesse essa dádiva. Olha o que ele diz aqui, ó: não retires de mim o teu Santo Espírito. Falando também sobre o enchimento do Espírito Santo, nós precisamos se atentar para uma coisa, muito cuidado com essa palavra, enchimento. Por quê? Porque na nossa cultura, o que nós temos com enchimento? Eu vou mostrar para vocês. Observem essa ilustração. Esse copo está cheio de água, mas ao mesmo tempo ele pode ficar vazio. Por exemplo, agora ele está pela metade. Ele estava cheio, agora está pela metade. Porém, agora ele está vazio, correto? Isso não acontece com o Espírito Santo. Hoje eu estou cheio. Hoje eu estou vazio. Não, de forma nenhuma. Hoje eu estou pela metade. Não, entenda uma coisa. Ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que eu tenho mais do Espírito Santo na minha vida. Ser cheio do Espírito Santo quer dizer que o Espírito Santo tem mais de mim, ocupa mais espaço na minha vida. Você está entendendo? É como, por exemplo, um hóspede e um anfitrião. O que o Espírito Santo é na sua vida? Um hóspede ou um anfitrião? Se ele for apenas um hóspede, ele não vai ter acesso aos cômodos da casa, entende? Porque o hóspede, ele está hospedado ali naquele lugar, então ele só vai ficar ali, ele não vai sair invadindo a casa sem a permissão do anfitrião. Mas o anfitrião não, ele é o dono da casa, ele tem acesso a todos os cômodos da casa. É isso que eu quero que você entenda. Em muitas vidas cristãs, o Espírito Santo, ele é apenas um hóspede, ele está lá, mas ele não tem acesso aos cômodos da casa, que é a minha vida. Ele não tem acesso à minha mente, ele não tem acesso aos meus olhos, ele não tem acesso à minha boca, ele não tem acesso a nada. Mas a partir do momento que você passa a escritura da sua casa para ele, ou seja, como você, não, está aqui, agora a casa é sua, faça dela o que você quiser. Aí sim,
eu vou estar cheio do Espírito Santo, porque ele terá acesso a toda a minha vida. Então entenda isso, mais uma vez, ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que eu possuo mais do Espírito Santo, mas que o Espírito Santo possui mais de mim. Amém? Entenda isso. Então, sendo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na minha vida, garantindo a minha entrada no céu. E quando você fala sobre selo, é bom você lembrar uma coisa. Você sabe, né, que uma correspondência, para ela chegar no seu destino, ela precisa de um selo. E aquele selo, somente duas pessoas ela pode quebrar aquele selo: o remetente e o destinatário. O selo do Espírito Santo, o remetente quem é? É o próprio Deus. E ele já disse que esse selo ele não retira. Já o destinatário somos nós. Então nós sim podemos quebrar esse selo. Nós sim podemos perder esse selo com nossas atitudes, com pecado e entristecendo o Espírito Santo com o nosso proceder no dia a dia. Então podemos perder este selo. E lembrando também sobre ser cheio do Espírito Santo, como o próprio texto diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito é permitir que o Espírito Santo tome mais de você, controle a minha vida. Entenda isso, gente. Eu sempre falo, eu gosto muito de frisar sobre esse assunto na igreja, porque muitas pessoas acham, olha, aquela pessoa é mais santa do que a outra, aquela pessoa é mais consagrada do que a outra. Não, é porque aquela pessoa permitiu que o Espírito Santo tomasse a sua vida, controlasse a sua vida, diferentes de outros que querem fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele acha, aquilo que vem na mente. E a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, permita que o Espírito Santo tome mais de você, se aposse mais da sua vida, que ele controle seus sentimentos, controle os seus pensamentos, controle as suas palavras e, acima de tudo, que o Espírito Santo domine o seu coração. Porque a própria palavra vai nos dizer que sobre tudo que devemos guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, se não me falha a memória, o próprio apóstolo vai dizer para nós o seguinte: santificai a Cristo como Senhor dos vossos corações. Então deixa o Espírito Santo abundar na sua vida, não como um hóspede, mas como o proprietário de sua casa, o proprietário de sua vida, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.